Vamos lá então? Já vamos abrir o programa, né, com a matéria que trata justamente do bloqueio das rodovias. Diretor, taca a ficha, põe no ar aí a matéria para nós. Por causa da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que bloqueia contas de empresas suspeitas de financiar atos contra a eleição, os caminhoneiros iniciaram um ato de paralisação logo nas primeiras horas desta madrugada. Em Rondônia, a BR-364 foi bloqueada no município de Vilhena. Depois, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Ariquemes, onde houve um tumulto entre os policiais rodoviários federais e manifestantes. Foi quando os policiais tentaram desobstruir a BR-364 na saída para o município de Jaru. Foram impedidos pelos manifestantes. Houve um princípio de conflito. Os manifestantes bloquearam a rodovia usando tratores e pedaços de madeira para impedir a passagem de veículos. Os policiais foram hostilizados e houve empurra-empurra. Como existe uma certa determinação judicial, proibir o bloqueio das rodovias federais e a autorização do uso das forças para a liberação das vias em caso de interditação. Os policiais rodoviários federais foram para os pontos bloqueados para acabar com os bloqueios. Já são 10 os pontos de bloqueios registrados nas rodovias federais em Rondônia. Segundo a última atualização da PRF, em alguns locais a pista foi totalmente bloqueada. Há bloqueios nas rodovias 364, 425 e a 435. Muito bem, tá aí, né? Tá aí a situação, esse princípio de conflito aí com os PRFs, cabe dizer, cabe lembrar que no início, lá logo depois das eleições, que teve reunião com PRFs, e assim, ó, não estou generalizando aqui, nem vou generalizar, porque não é todo mundo não. Mas teve reunião com PRF aí, e tudo filmado, tá na internet, tá nas redes sociais, alguns PRFs apoiando, estamos junto, entendemos a manifestação, aí agora algumas pessoas vão para cima dos policiais, o que não pode, entendeu? Não funciona assim, não é desse jeito, entendeu? Como é que vai confrontar? A polícia está fazendo o trabalho dela, e o trabalho dela é desobstruir as vias que estão obstruídas e o direito de ir e vir das pessoas. Ah, tem um manifesto? Quero manifestar? Claro que pode manifestar. Como a gente tem aqui pertinho da televisão, aqui no campo da 17ª. A maioria das pessoas, a maioria absoluta, ordeira. Então ali, faz ali o churrasquinho deles, a bandeira, a camiseta, e eu não vi ninguém ser agredido, eu não vi ninguém ser hostilizado, né? Então, diga-se de passagem isso. Estão fazendo o seu manifesto, não concordo, acho que o resultado das eleições deveria ter sido diferente, acho que o Exército tem que intervir, acho que o STF não é bom, enfim, todo mundo acha alguma coisa. E é direito de cada cidadão achar. Agora, o que não pode é hostilizar, é agredir, é prejudicar as pessoas que não têm nada a ver com isso. Zezinho, vou começar por você, porque você sempre... eu tenho que te defender nesse ponto, que você entende o manifesto, mas também você é muito veemente em relação a isso de que não pode ter conflito e tem que se respeitar os direitos de todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aqui, debatedores. E o debate público ele é bom por conta disso, que a gente mantém a população informada e aqueles que pensam diferente também participam do debate, e aqueles também que concordam, faz aquele comentário com ordem e decência, vai contribuir, porque traz muita coisa, uma exposição boa, faz aqui a gente também vier a nos comunicar com todos. Mas vamos lá, é o preço de Alexandre de Moraes. Ontem eu falei, aonde esse homem vai parar? Eu já disse, no dia que Lula tomar posse, ele para. Ele vai parar só aí. Enquanto isso, não, ele fica dobrando a aposta. Então, ele pega aquelas 43 contas
de pessoas, até da Mercedes-Benz, Cícero, que tem o leasing, que não os caminhões não era, vai lá e bloqueia a conta, porque não era os caminhões, não era dela. Quer dizer, que não tem nada a ver com barulho, porque quando você faz um leasing, aí fica o nome. Eles pegaram, como estava lá o documento, bloquearam. Então, é algo assim, o critério, no momento desse, quando você coloca a gasolina, dá nisso. Fica aí uma baderna, fica aí, eu não gosto de ver isso. Tem pessoas, eu encontrei pessoas hoje, até pessoas lá no banco, dizem, rapaz, eu gosto do programa, gosto de ver. Quando a gente vê a voz do Buiú lá, eu digo, não. Aí conversaram. Aí ele diz, olha, eu vou comprar. Olha, gente, não entre em pânico, não precisa comprar nada, estocar nada. Quem ganha com isso é os supermercados. Porque eles abriram uma via que supermercados aí, ambulância pode passar, alguns itens vão passar de necessidade. E também estão abrindo, fechando e vai. Eu acredito que essa greve ela não vai ter uma resistência, embora tenha alguns que concordam. Eu discordo. Quer fazer a greve? Vai lá no Congresso Federal, reivindique, faz. Faz da maneira que você achar. Agora, para a BR empatar o direito de ir e vir, e o prejuízo que isso causa para a população, que causa para os governos. O governo deixa, naquela greve primeiro, eu lembro, o governo deixou de arrecadar 90 milhões. Então, eu dizer, eu não tenho nada a ver. Nós temos a ver com isso, sim. Por que não? Então, se eu desejar o caos, porque eu não vejo, Cícero, nenhuma mudança de resultado. Eu não vejo que vara mágica é essa, que conta é essa, que vai mudar o pleito, que vai tirar presidente, que vai botar presidente. Não consigo enxergar. Até agora, eu começo a conversar com aqueles meus amigos que são patriotas, Moisés é um desses, eu nunca conversei com ele, mas eles tentam me explicar, faz uma ginástica mental, mas não consegue a finalização. Eu digo, tá, vamos lá. Aí você quer o quê? Só teve fraude nas urnas para presidente. Só teve voto para presidente. Para governador, não teve. Rapaz, é o sistema. Então, pelo amor de Deus, é algo que não fecha a conta. E quando o Cícero também me estranha, você diz, olha, esse movimento que Moisés fica lá discussando também, aproveita lá e vai ali. Para você, ali na brigada, até o Gauchinho, o outro veio, Zé, esse movimento não é golpista. Como você ir para a porta de um quartel protestar para quê? Qual a finalidade, qual a objetividade? Não tem. Então, não é o lugar ideal. É um sonho que eu não vejo. Mas aqueles que acreditam, vamos respeitar. Desde que seja ordeiro e pacífico, como você falou, Cícero. Mas ali não é o lugar. Porque ali você está pedindo o quê? Intervenção federal, intervenção militar. Então, libere... Zezinho, tem uma coisa, desculpa eu te interromper. Assim, todo mundo fala, o Exército está com o Bolsonaro. Gente, o Exército não está com o Bolsonaro. As pessoas que estão com o Bolsonaro, os militares, Zé, são os generais da turma dele, né? Tenentes, alunos lá de 70, de quando o Bolsonaro... Esses são uma meia dúzia de generais que rezam a cartilha do Jair Bolsonaro. Agora, hoje, os generais do alto comando, eu não vi absolutamente nenhum se manifestar, como aconteceu com ontem no Twitter lá, o Vilas Boas. Então, é 1, 2 que se manifestam, e esses do alto comando e da ativa, eu não vi ninguém. Tá, o Exército e as Forças Armadas são do Estado brasileiro. Pronto, isso é pronto. É do Estado brasileiro. Ela não pertence ao Estado brasileiro. Mas vamos lá, vou finalizar aqui. Eu acho que Moisés deve responder muito bem quando você a perguntar qual a finalidade, onde é que vai chegar essa manifestação na frente dos quartéis. Qual a objetividade? Eu não enxerguei ainda. E agora eu acho que Alexandre de Moraes tem que baixar a bola, porque ele coloca a gasolina na fogueira. Isso sim, concordo também. E isso aí dá nisso. O brasileiro não pode pagar com o caos e não pode pagar com a aposta dele.
na verdade, ele não tem limite. E ele tem que ter um momento que ele tem que pensar no Brasil. E o Brasil está dividido. Moisés, boa noite. A pergunta está feita para você, Moisés. Você foi fazer o que lá? Todos os dias. Você está indo fazer que tipo de manifestação? Para quem você está fazendo essa manifestação? E qual o seu objetivo? Quem que você quer que escute essa sua manifestação e que atitude você gostaria que essa pessoa, que eu não sei quem é, que vocês entendem que pode resolver, faça ou tenha qual atitude? Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Renan e Buiú. E a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar pela manifestação, né? A manifestação ela é decorrente de um abuso de autoridade do superministro Alexandre de Moraes. Você pega aí o ordenamento jurídico, isso só aconteceu, pessoal, o que está acontecendo agora, nesse momento no Brasil, na época da Inquisição, onde o inquisitor era o julgador, o delegado, o promotor, o que acusava e o que matava, era tudo. Ele era tudo. Agora, veja bem, pessoal, esse pessoal que tiver as contas bloqueadas e que gerou essa manifestação dos caminhoneiros, eles têm foro privilegiado? Quem foi que pediu o bloqueio da conta deles? Foi a Polícia Federal? Foi o Ministério Público? Foi a PGR? Ou é tudo de ofício? É da cabeça? O ministro amanhece e diz, amanhã eu vou bloquear a conta do Moisés, a conta do Cícero, a conta do Zezinho. Como é que funciona isso? Que país nós estamos vivendo? Você que aplaude isso, amanhã é com você. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não adianta você aplaudir uma barbaridade dessa. Isso é barbaridade. Nós estamos vendo uma quebra da democracia por quem devia vigiar a democracia. Quem deveria ser o guardião da Constituição é o primeiro a estuprar a Constituição. Porque como é que você toma uma medida dessa drástica, Cícero, de bloquear contas sem consultar ninguém? Aliviando o Ministério Público do processo. Outra coisa, em inquérito você já toma uma atitude dessa? Não tem, Cícero, nenhum processo contra os empresários. O processo não correu ainda, não tem nada, está no âmbito ainda inquisitivo do inquérito. Ainda o processo não correu, as autoridades que deveriam ser ouvidas, as provas robustas, ainda não chegaram porque não deu tempo. Agora, quando eu começo a estuprar a Constituição, a violar direitos, a estrangular pessoas, a massacrar pessoas, porque quando você tira o dinheiro, como é que esse pessoal vai receber amanhã? Você sabia, Cícero, que hoje é o Vale dos Caminhoneiros? Eles têm direito a um vale, ou é hoje ou é amanhã. Como é que eles vão pagar esse... Só uma das empresas, Zezinho, que está bloqueada, tem 3 mil trabalhadores. 3 mil funcionários que não receberão seu pagamento a título de quê? Uma outra pergunta que se faz. O que esses donos de caminhão, esses caminhoneiros têm para estar sendo julgados por Alexandre de Moraes? Qual é o foro? Qual é a prerrogativa de função que eles têm para estar na mão do Alexandre de Moraes? São essas perguntas. Você está enrolando. São essas perguntas que nós. Buiu, deixa ele concluir, Buiu. São essas perguntas que nós temos que se fazer, porque se a gente ficar aqui só aplaudindo, pessoal, amanhã vai ser conosco. Essa é a primeira parte da questão, essa crítica, essa análise constitucional, dentro do direito. Eu não estou aqui falando da minha boca, estou falando que reza a Carta Magna, a nossa Constituição, o ordenamento jurídico, que o senhor Alexandre de Moraes deveria conhecer muito bem. Agora vamos lá para a questão que o Cícero perguntou, da questão dos manifestantes em quartéis. O artigo 142 da Constituição está lá. Ele não foi revogado, ele não é um artigo para inglês ver, ele é um artigo que os constituintes de 88 colocaram. Quando houver a quebra da institucional entre os poderes, quando houver uma convulsão nacional, o Exército pode ser chamado para que se resolva ali e pacifique. Então, isso não é da cabeça dos manifestantes. A outra questão que eu vejo, Cícero, como pessoa que vou no movimento, que participo do movimento, é o desespero. Porque quem deveria agir, que é o Senado, não age. O Zezinho estava dizendo, ali não é o foro ideal para você ir, os quartéis. Vai para onde, Zezinho? O Senado está lá, de joelho. A Câmara entregou a cabeça do Daniel Silveira. O judiciário, que era para cuidar e zelar das instituições e das leis, está estuprando o povo, estuprando a Constituição. As pessoas irão para onde, Zezinho? Me dê um local, as pessoas vão para onde elas confiam, elas estão indo para onde elas confiam. Nesse momento, elas só veem abrigo, elas só veem guarida, elas só veem uma mão forte e amiga no Exército Brasileiro.
Elas não veem isso no Rodrigo Pacheco. Elas não veem isso no Lira. Então vai fazer o quê? O que eu vejo é um ato de desespero do povo. O povo não tem mais a quem recorrer. Prisões, derrubada de contas, busca e apreensão. Está havendo de tudo nesse Brasil. Só tem uma saída. É pedir ajuda para quem você confia, que são as Forças Armadas. Muito bem. Moisés, eu agradeço a sua aula constitucional para mim. Eu acho que você imagina que eu nunca olhei a Constituição, mesmo que seja por cima. Eu sei que você é um cara... Agradeço. Eu sei que você é um cara... Eu só estava me referindo a você assim, a título de trocar ideia mesmo. Agradeço a sua gentileza e não entendi o que você quis dizer, porque você não respondeu a pergunta. Eu perguntei o que você está fazendo lá. Isso qual é é isso a que eu te falei. finalidade? A finalidade é... Objetividade. Qual o efeito que vai ter? Vamos lá, qual é o efeito? Não pode ir para o parlamento porque não tem guarida. Não tem abrigo. Não adianta. Você Objetivamente, o único lugar que pode estender a mão e cumprir o artigo 142 são as Forças Armadas. Mas ninguém... Tem que passar... Vai fazer como? Então tem que rasgar o artigo da Constituição? Não, então nós temos que... Ó, você que está em casa, pega o artigo do 142 da Constituição e rasgue. Não tem o que fazer. Ok. O que tem aí, diretor? Um recado para o Moisés. Tá aí? Não tá? Tá aí ou não? Não tá. Buiú, boa noite. Sua vez, o seu comentário aí sobre esse tema. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Zezinho, Moisés, Cícero e Renan. E boa noite toda a nossa técnica. O cara já vai lá na frente, no 142. Mas eu gostaria que você fosse lá no artigo 5º, inciso 15º, para que você visse o que é direito de locomoção, direito de ir e vir. A pergunta continua no ar. O que vocês querem? Hoje, um grupo que já estão na frente, que estavam na frente dos quartéis, orando para os muros, ajoelhando para os caminhões, já estavam chamando os militares de comunistas, dizendo que os militares são igual melancias, verdes e amarelas por fora e vermelhos por dentro. A pergunta continua o seguinte: corrobora com tudo aquilo que o Zezinho diz e afasta todas as balelas constitucionais, entre aspas, como Moisés disse, que se a Constituição fala um negócio desse, pelo amor de Deus, eu nunca vi, principalmente no campo jurídico. Segundo, nós estamos tratando de leis federais, é um dos pontos, porque quem rege o trânsito, inclusive dentro dos municípios, é uma legislação federal. Não existe legislação municipal de trânsito. Não existe legislação estadual de trânsito. Quem manda nisso é o CONTRAN. Tá? É o Conselho Nacional de Trânsito. E as leis de trânsito são leis federais. É óbvio que existem as legislações concorrentes, tipo a normatização do trânsito de uma cidade, a normatização de um trânsito nas ROs, no caso Rondônia, em Goiás é GO, em Minas é MG. Você muda a sigla como se fosse siglas do Estado. Então, BRs são estradas federais. E, ademais, a Exeseg diz o seguinte: a lei das eleições, que ainda não acabou, porque ainda existe contestação, existe um monte de coisa, fica a cargo do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E nós estamos discutindo uma ruptura institucional, onde alguns golpistas querem, a todo custo, não aceitar o resultado de uma eleição. Por isso, a interveniência do juiz-presidente julgador, de quem comandou as eleições, em estar dirimindo essas questões. Obviamente que sempre tem sido dado o direito do contraditório, da ampla defesa, e todas essas questões estão sendo julgadas e levadas até o Ministério Público para que ele possa opinar. Agora, é lógico, numa condição dessa, do cerceamento constitucional do direito de ir e vir,
alguém tem que agir. Em detrimento da grande maioria, inclusive dos bolsonaristas, que tem muitos deles, igual o Zezinho acabou de dizer aqui agora, que não concorda com essa anomalia, que não concorda com essa excrescência. Então, a gente toca sem só pesar. Eu lamento muito, sabe? Eu lamento muito que cabeças igual a do Moisés, lamento, sincero e honestamente, querem promover a balbúrdia, a violência, ameaçar pessoas, cometer atos neonazistas, sabe, discriminar comércios, fazer um monte de baboseiras para dia 1º de janeiro chegar a lugar nenhum. Renan Barbosa, boa noite, o seu comentário. Boa noite. Primeiro, agradecer aí a você, telespectador, que nos acompanha, tem encontrado pessoas nas ruas, né, falando sobre o programa, né, a gente sempre comenta. E agradecer ao pessoal da técnica que está aí, o pessoal que está no Master, o pessoal que está aqui na câmera, sempre nos auxiliando, nos ajudando a levar a você em casa a melhor informação. Já foi 30 segundos do teu tempo, aí continua. Se eu continuar... o Buiú estava falando aqui de todas as estradas do Brasil. Cuida da sua vida, ele. rapaz. Ninguém cortou ele. Eu tava vendo a hora do Buiú falar de SP, MT... Só da vida do Buiú. Pegou a corda do Zezinho. Cuida da tua vida. Faça seu comentário aí, rapaz. Não, o Buiú... Eu tava vendo a hora do Buiú falar aí... Falando besteira o tempão. Ficou aqui, ninguém falou nada, mas tudo bem. Não, porque você não está aqui para falar sobre mim, não. Você está para falar sobre a matéria ali, primeiro, nós temos que prestigiar as pessoas. Se ficar o Buiú e o Moisés aqui dissertando sobre direito e você mandando abraço pro porteiro, pro suíte, pro assessor... tem que mandar um abraço para essa equipe maravilhosa. Então, reforço novamente o abraço e o abraço a você que está em casa. Isso, toda a grande equipe da Rema TV. Pronto, certeza, aí, ó, todo mundo exatamente. se sentiu abraçado pelo seu abraço, viu? Muito obrigado. Aí, então, considerando isso, agora vamos entrar no assunto, é aquilo que nos cabe aqui comentar. A greve dos caminhoneiros, né, ela pode ocorrer, desde que você não cerceie o direito, como o Buiú disse, né? No caso, está previsto constitucionalmente, também está previsto, Buiú, na Constituição, na mesma que você nomeou, também está previsto o princípio da legalidade. Tá? Então, nós temos que lembrar que o STF não pode agir à margem da legislação. Ele tem uma Constituição a respeitar. Ele tem uma Constituição a zelar. Ele é o guardião da Constituição, é o nosso STF. É aquilo que nós temos de mais precioso, é a nossa Constituição. Então, você não pode por regimento interno... Onde é que ele está errando nisso? Você não pode por regimento interno, você não pode, por qualquer tipo de regramento que seja subconstitucional, ofender a Constituição. Então, onde está a ofensa? A ofensa está em iniciar, bloquear, fazer qualquer tipo de restrição de bens sem analisar, primeiro, que não há foro para que seja analisado no STF e sem invocar o Ministério Público. É óbvio. Se você, cidadão comum, você tem o princípio do duplo grau de jurisdição, você tem que ingressar o processo pelo 1º grau e aí você vai recorrer, vai ter a oportunidade de recorrer, coisa que não tem. Você pode analisar. Todas as decisões do Alexandre de Moraes são reverenciadas pelos demais membros e os demais membros estão acompanhando essas decisões. Só que isso, Buiú, uma hora enjoa, uma hora causa esse problema. Infelizmente, os caminhoneiros estão decidindo bloquear as vias, né? São 13 bloqueios parciais e 4 bloqueios totais no Brasil na data de hoje. Então, existem bloqueios parciais e aqui em Rondônia, né? Presidente Médici, o bloqueio total. Então, isso é preocupante, por quê? Porque nós estamos... Como é que resolve isso? Como resolve? Primeiro, não deveria ter sido feita essa situação. Nós já sabíamos que o clima estava tensionado, que o clima estava numa tensão. O ministro Alexandre de Moraes não deveria ter feito isso nesse momento. Deveria ter aguardado, deveria ter consultado. Mas deveria para resolver, qual a sua... Não estavam ocorrendo mais bloqueios, Buiú. Nós temos que lembrar isso, não estavam ocorrendo mais. Um minuto, Renan, para você concluir, você precisa resolver uma situação quando ela está ocorrendo. Eu sempre falo, você tem que ser pragmático, a política ela tem que ser pragmática. Você não resolve aquilo que você não tem, você resolve aquilo que você tem. Igual folha de cana. Futuramente, você pode fazer os bloqueios, etc., mas com análise, com a demanda. E é esse o ponto que eu quero pontuar aqui na emissora, para que a gente não fuja também, Buiú, do princípio da legalidade.
Porque aí Mas você... é legal fechar a estrada? É ilegal você bloquear uma conta diretamente no STF. Não, mas é legal Vai fechar terminar a o seu estrada. tempo, Renan. Conclua, Então, por favor. legal fechar porque a assim, estrada? não Não, mas eu vou fazer o quê? Corta o microfone do Buiu aí. Não adianta. não tem como. O Buiu, ele interrompe. Mas olha, todo lugar que eu falo, Buiu, o pessoal sempre agradece você, mas então eu já vou passar a palavra aqui ao nobre relator para ele continuar aqui o nosso debate.